A maior decepção que eu tive esse ano finalmente chegou ao fim, e sim, estou falando de Alien Earth, uma série que eu estava botando muita fé, divulguei horrores antes de estrear e tava falando, não, vai ser a série do ano. E aí eu assisti e a cada semana eu ficava mais incrédulo com o que eu tava vendo. Pra mim, a série não começou bem e ela só foi piorando a cada semana que foi passando, tirando o quinto episódio, que ali a gente teve o que realmente a série deveria ter sido. Uma série mais claustrofóbica, como sempre essa franquia foi, uma série que tinha um bom suspense, uma série que tinha um bom desenvolvimento de enredo e também personagens interessantes, mas nada daquilo que existiu no quinto episódio, até mesmo a montagem do quinto episódio foi diferente de todo o resto da série, porque eles fizeram aqui uma série totalmente infantilizada, com um roteiro porco, com atuações horríveis. Olha, eu só tenho coisas ruins a falar dessa série. As poucas coisas boas que eu vou falar dessa série provavelmente vão ficar ali enterradas por conta de tanta coisa ruim que foi rolando ao longo das semanas. E hoje eu quero falar sobre Alien Earth num geral. Eu vou tentar ser sucinto porque eu não quero nem me estender, essa série não merece que a minha faringite piore, porque sim, estou com faringite, mas também preciso criar conteúdo aqui sobre essa série, porque ela me irritou num nível que eu preciso desenrolar aí pra vocês o porquê eu não gostei dela. Mas antes de falar sobre a série, não esquece de me contar nos comentários a sua opinião sobre ela, se você gostou ou não gostou. Eu, graças ao bom Deus, tenho muitos seguidores que também não gostaram, então não me senti sozinho. Até agora, eu não sei o porquê alguns críticos elogiaram tanto. Na verdade, eu sei, né, porque alguns críticos elogiaram tanto. Se você ver, a maioria dos elogios são em parceria paga. Nossa, parceria paga elogiando a série? É um mistério, porque algumas pessoas gostaram, né? Mas não tô aqui pra falar dos outros, eu tô aqui pra falar a minha opinião. Dou a quem doer, sei que algumas pessoas vão ficar bravas, mas ó, já deixa o like, se inscreve e vamos falar sobre Alien Earth. Bom, o começo de temporada de Alien Earth não foi um dos melhores pra mim, mas ainda eu senti um certo potencial que a história poderia se desenvolver ao longo dos episódios. Mesmo que a grande parte da história fosse centrada nos híbridos, que eram basicamente a coisa que eu mais tinha odiado no primeiro episódio, porque colocar crianças como centro de uma narrativa de uma série que deveria ser mais adulta, na minha visão não foi uma ideia inteligente. Na verdade, tudo nessa série que tenta parecer inteligente se torna pseudo-inteligente para pessoas que estão assistindo pensarem, nossa, que inteligente, que série profunda, que cult, sendo que essa série não tem nada disso. Vamos dar o exemplo dessas crianças, que, gente, são crianças, né? Elas estão no corpo de adultos, mas continuam tendo mentalidade de criança. E o que poderia ser algo cativante pra gente se conectar com os personagens principais, a cada nova semana me afastava mais deles, porque eles eram imaturos, eles eram bestas, eles tinham diálogos ridículos, e eles eram colocados na trama muito pra facilitar o roteiro, que era fraco. Então o roteiro usava como facilitador as decisões estúpidas das crianças. A Nib sendo uma maluca, eu chamava ela de vadia cada hora que ela aparecia, porque puta merda, só via a minha mão assim, ó, pá na cara dela, pá na cara dela. Nossa, eu queria tanto que alguém matasse ela, gente, eu torci tanto, a cada episódio que aparecia ela, eu ficava, alguém tem que matar essa vaca, por favor. Quando ela quase morreu ali nos episódios finais, eu, yes, ela vai morrer. E aí ela não morreu. Não! O Totlis, que era o único sensato aí desses jovens, né, dessas crianças, morreu e eu fiquei, ah, gente, vocês mataram o melhor personagemzinho em relação a esses híbridos. A Curly também era mais ou menos, sabe? Eu não odiava tanto ela, mas ela quase nem tinha protagonismo. Ela e o Totlis, que eram os únicos mais interessantes, um morreu e a outra quase nem aparecia direito. Eu fiquei, caramba, parece que o próprio roteirista da série tava tipo assim, eu tenho a franquia Alien na mão e o povo gosta tanto dessa franquia que eu posso jogar qualquer coisa que eles vão estar abraçando. Não é bem assim não, quem é realmente fã da franquia Alien sabe o quão ruim foi essa série. E quem é pseudo fã dessa franquia passou pano pras burradas que aconteceram aqui. Mas o ponto é que a série tinha personagens muito ruins. E eles desenvolviam esses personagens pra se tornarem mais irritantes do que carismáticos pra gente. Novamente voltando na Nibs, ela teve aquele enredo dela achar que ela tá grávida. Isso não levou muito a lugar nenhum, só levou ela a endoidar. Depois ela começou a ficar toda birrentinha aí com todo mundo. E aí, por falar em ser birrentinha, a Wendy, que era uma das personagens assim, dos híbridos que eu falava, ela começou a série de uma maneira interessante, ela tem um certo potencial pra se tornar uma protagonista forte. Então, à medida que os episódios foram passando, né, até o quarto episódio, eu tava falando, ok, tirando todo o conceito dos híbridos que não me agradava tanto, ainda assim a Wendy conseguia ser um destaquezinho. Só que a partir do sexto episódio que ela começou a virar o Chris Pratt em Jurassic World e controlar o Xenomorfo, que foi reduzido a um pet dela, foi reduzido a um raptor. A hora que ela faz assim no Xenomorfo e ela controla ele, assim como se fosse um raptor em Jurassic World, eu falei, não. E aqui assim o negócio já não tava bom, aqui eles enterraram o que já tava na merda. Porque eles reduziram o Xenomorfo, que era o grande centro dessa franquia, a um pet. Eu entendo que a
Alien nunca foi uma franquia xenomorfo, nunca foi reduzida a isso. Mas o xenomorfo era uma grande ameaça que a gente sempre esperava dessa franquia. E aí, nessa série, eles trouxeram novos aliens. E foi uma adição legal. Acho que uma das coisas mais legais que a série podia fazer era trazer novas espécies de aliens pra, assim, a gente ter uma expansão da mitologia desse universo. Só que, além deles trazerem tudo isso, eles também trouxeram o xenomorfo. Então, nada melhor do que fazer jus ao que era o xenomorfo antes e não colocar uma híbrida pra controlar ele. E ainda ficar fazendo aquele som. Sei lá, aquele som do caralho que sai da boca da Wendy. Ai, que inferno, gente. Tudo que me lembra essa série me dá raiva. Eu tive pesadelo essa noite. Mas o ponto que eu quero chegar é que eles foram tratando a Wendy e os próprios xenomorfos e os próprios aliens de uma maneira tão superficial que nada caminhava muito. A relação dela com o xenomorfo era algo que ficou ali, ó, jogado na trama. Ai, controla o xenomorfo, é isso que vocês precisam saber. E acabou. Aí vamos lá falar sobre os outros aliens. Lá no 5º episódio, teve todo aquele enredo da nave Marjone, que pra mim foi um dos melhores, né? E a gente viu aquela cena da doutora lá, quase tomando aquela água que tava meio que infectada por conta daquele alien que jogou um monte de larvinha lá dentro. Gente, essa construção, eu esperava que ao longo da temporada eles se aprofundassem nesses tais aliens. Aquela planta que eu jurava que também ia ter um grande destaque, acabou que ela só comeu uma pessoa, fazendo aquele guarda-chuva, que foi legal a cena, aliás, é uma das mais interessantes, mas ficou nisso. Aí a gente fala do olho, que o olho era um dos aliens que eu esperava, pelo menos uma grande reviravolta no final. Então, ao longo da temporada, o olho foi desenvolvido, mas foi desenvolvido assim. Vamos pôr uma cena do olho. Ele vai fazer alguma coisa. Ah, vocês agora entenderam que o olho é meio inteligente. Então, isso quer dizer que a gente vai desenvolver ele depois. Só que sempre fica assim. Depois a gente desenvolve, depois a gente faz isso, depois a gente faz aquilo. E ficou que, do episódio 6 ao episódio 8, a gente só viu o olho naquela ovelha e nada. E o Boy Cavalier lá meio que tentando entender o olho e não entender. O olho também não se manifestava muito. Então eu ficava naquela, tipo de vem aí em algum momento. Toda essa primeira temporada foi um grande vem aí. E nunca nada vinha aí. É como se o diretor ficasse, eu vou entregar algo pra vocês, não agora, mas eu vou entregar. Ah, eu vou entregar. Não agora, mas eu vou entregar. E as entrevistas que eu li dele depois que acabou a temporada, ele falava, vem aí na segunda temporada, galera. Aguardem. Gente, você tem que desenvolver um arco na primeira temporada pra você cativar o público pra uma segunda temporada. Isso não ocorreu aqui, porque os aliens que eles introduziram, nenhum deles ganhou desenvolvimento. E se tentaram dar um desenvolvimento, as coisas sempre eram interrompidas com algo no meio da narrativa. Ou com alguma situação idiota, como o Andy se tornando um Chris Pratt controlando o Velociraptor em Jurassic World. Eles quase que copiaram o enredo de Jurassic World e no final de temporada copiaram um pouco de Exterminador do Futuro, né? Uma revolução das máquinas. Mas a gente chega lá. Porque antes eu preciso mencionar o quanto essa série tem cenas bonitas e o quanto a identidade visual da série foi algo que eu particularmente acho que ainda dá pra passar um pano. Mesmo que eu não concorde com todas as escolhas que eles tiveram, ainda é uma coisa gratificante de ser vista. Então a série tem cenários bonitos, a série tem um visual interessante de alguns dos aliens, como por exemplo o próprio olho. Teve ali todo um design legal, que eu particularmente achei legal. Eu não gostei tanto do xenomorfo, podem me julgar, mas estava tão na cara que o xenomorfo era uma pessoa ali dentro de uma fantasia. Não sei se vocês sentiram a mesma coisa, mas eu não consegui comprar esse xenomorfo aqui da série. Só que assim, por mais que algumas coisas tenham me cativado aqui, né, visualmente falando, outras não foram tão legais. Como o próprio conceito da série de tentar ser tão contemplativo em vários momentos, que eles acabam colocando a minutagem do episódio lá em cima, então o episódio fica com, sei lá, 50 minutos, sendo que 10 minutos dos 50 são só cenas contemplativas, que não levam a gente a lugar nenhum. Então a história nunca caminha. E aí algumas escolhas do departamento de arte de, por exemplo, fazer uma sobreposição de cenas, ou de colocar flashbacks rápidos, assim, que são flashes literalmente que aparecem em momentos inoportunos. Nada disso, na minha visão, agregou esteticamente a série. Na verdade, só levou ela a se tornar mais chata e sem sentido do que agregar narrativamente a algo ali. Então a parte visual da série, por mais que seja o ponto positivo dela em alguns momentos, que eu não conseguia imergir na história por conta de algumas escolhas que eles tiveram. Então foi difícil engolir essa série em todos os quesitos. Eu acho que a prepotência da Wendy é a prepotência do próprio diretor e roteirista dessa série. De achar que só porque ele tá comandando a série de Alien, ele poderia fazer qualquer coisa. Na verdade, ele tá cagando na boca dos espectadores e alguns espectadores ainda estão comendo essa bosta e falando que grande mousse, sendo que é uma grande bosta que você tá recebendo aqui. Porque é um bando de criança imprudente aqui que tá fazendo um monte de coisa sem consequência. Os atores estão entregando uma atuação podre porque eles estão interpretando crianças e o roteiro também não se embasa tanto nessas crianças, fazendo assim eles ficarem meio perdidos. Então nem culpa os atores por estarem atuando mal,
culpo muito o roteiro por não posicionar bem os atores no que eles querem. E quanto mais as semanas passavam e mais eu assistia essa série, mais eu pensava que eu tava vendo a creche do papai, só que sem a parte divertida. Que olha, se você é realmente fã da franquia Alien, você sabe o quanto de furo de roteiro existe nessa série. Eu poderia pontuar várias coisas aqui erradas, como por exemplo, tem uma frase, se eu não me engano, em Alien 3, que eles mencionam que eles gostariam de levar um dos aliens pra Terra. E se essa série se passar antes, né, do primeiro Alien, por que eles estão falando de levar o Alien pra Terra lá no terceiro filme, como se nada tivesse acontecido antes deles chegarem nesse terceiro, entendeu? Também tem toda a lógica esquisita envolvendo o Boy Cavalier ser o responsável por fazer com que a Marjorie saísse de rota, né? Ele tá meio que infiltrado porque ele queria roubar os aliens da nave. Teve essa reviravolta ali no meio de temporada, depois do 5º episódio. Só que, tipo, o Boy tem 20 anos. A nave tá lá no espaço há mais de 20 anos. Então, assim, ele já era bebê e ele já tava pensando em roubar essa nave. Como começou tudo isso? E também uma nave super evoluída, super avançada, não tem o sistema de segurança pra ter captado aquilo antes. Então, muitas coisas são aí meio que esquisitas dentro desse universo. E eu poderia listar outras aqui, mas o vídeo vai ficar meio longo. Eu tô vendo a minha vantagem aqui, ó. Eu vou tentar me encurtar, mas tem muito furo de roteiro envolvendo toda a lógica que essa série tá criando. E eu até entendo porque o próprio criador da série falou que ela se passa antes do filme de Alien, mas ela não tem tanta conexão, porque ele mesmo não saberia criar as conexões, que eu acho que nem ele é fã da franquia Alien, ele só mente que ele é. Porque um fã de verdade não faria a bosta que ele fez aqui, o grande cocô que ele fez aqui nessa série. E assim, já que eu mencionei o Boy, eu acho até legal trazer o ponto de que ele é um cara inteligente. Todo mundo cita isso, é o garoto gênio. Mas ele é tão gênio a ponto dele não ter colocado um botão de autodestruição nos híbridos que poderiam causar e fazer um monte de coisa ali com ele. Ele não pensou nisso? Será um cara tão inteligente no nível dele não pensou? Ninguém da equipe dele pensou nisso, na verdade. E assim, o Kirsch, por exemplo, parecia que era mais inteligente que o Boy, mas o Kirsch era passivo em vários momentos dessa série. Ele via as merdas acontecer e ele simplesmente só ficava observando. E eu fiquei, gente, o que você tá fazendo? Sabe, toda a passividade dele às vezes chegava a me irritar. E enquanto ele era passivo demais, o Meryl era ativo demais e ele queria fazer tudo acontecer, ele queria roubar as coisas, ele queria fugir do lugar, ele queria bater nas pessoas, ele queria acabar com toda a Prodigy. E eu fiquei, cara, ou máquina, sei lá, dá uma relaxada, sabe? Ai, enquanto o outro é passivo demais, você é ativo demais, vocês não tem um equilíbrio nas coisas que estão acontecendo. Parece que a série sempre tava indo aos extremos com esses personagens e nunca conseguia tornar eles mais realistas. Tudo era uma coisa assim, tipo, que o roteiro precisava caminhar e eles faziam com que o personagem X ou Y fizesse uma coisa totalmente idiota. Tanto que um dos poucos momentos interessantes desses dois personagens, do Meryl e do Kirsch, foi a luta que eles tiveram no episódio final. Que foi interessante ver um jogando o outro ali, arremessando o outro, eles se quebrando, foi uma parte legal. Eu queria mais cenas como essa ao longo da temporada, sendo que eles literalmente cagaram pra isso. Eles estavam mais focados em fazer o Joe e a sua irmãzinha Wendy se conectarem, que eu fiquei, cara... Ninguém quer ver isso. Ninguém. O Joe nem foi um personagem tão irritante quanto eu esperava que ele fosse. Mas também, ó, não ligava muito pra ele. Ele aparecia, desaparecia, eu ficava, é isso aí. Se morrer também, a Wendy merece sofrer. Às vezes eu até torcia pra ele morrer, porque a Wendy merecia sofrer. Que ela virou uma tirana nos episódios finais. Não que eu gostasse da Prodigy, mas a forma com que ela tava tratando todas as situações era muito irreal. Ela tava virando ali, tipo, um robozinho da Skynet que tava querendo controlar os humanos. Porque, obviamente, toda a franquia Alien aborda muito sobre a corrupção das empresas, sobre a ganância do ser humano. Isso é o carne da franquia. Isso é realmente algo que sempre tá presente nas histórias. E isso tá presente aqui com o Boy sendo o louco que fez os híbridos e também fez com que todos aqueles aliens fossem pra ilha dele, porque ele queria ser o maioral e acabou se fudendo. Mas até a própria crítica social que essa série quer trazer é uma crítica rasa. Diferente até de Alien Romulus, por exemplo, que trouxe a crítica de uma maneira mais ou menos, mas ainda foi mais profunda do que o que eles fizeram aqui. E ó que eu amo Alien Romulus, hein? Eu adoro o Alien Romulus, nossa. E já que a gente tá chegando no final do vídeo, eu preciso falar do Slightly, que fez todo aquele rolê ali pro facehugger pegar na cara do Arthur, porque o próprio Meryl falou que tava ali com a família dele, ele precisava proteger a família, foi enrolado, o trouxa foi enrolado, o tapado foi enrolado, eu chamava ele de tapado 1 e o Smee de tapado 2. O Smee porque tinha umas ações ridículas e ele falava, o que a gente vai fazer, galera? Ah, gente, nossa, quando eles abriam a boca, esses híbridos me irritavam profundamente. E daí o facehugger pega no Arthur, a gente vê que depois o Xenomorph sai de dentro dele, o corpo dele fica lá jogado na praia porque ele morreu, e o final de temporada mostra que o nosso olho
entra dentro do Arthur, fazendo assim ele se tornar talvez um personagem relevante na segunda temporada, que eu espero que não aconteça. Mas como o enredo do Olho nos episódios finais foi muito focado em ele poder falar, né, o próprio Boy Cavalier queria que ele falasse, talvez dentro do corpo ali ele consiga falar e dialogar e mencionar sobre o planeta dele ou algo desse estilo. Não sei se isso vai acontecer, né, mas quem sabe. E ainda nesse final a gente vê que a Wendy e os híbridos prendem o Boy, o Kirsch, o Meryl, o Atom e a Sylvie dentro da cela ali da ilha. E eles estavam presos um pouco antes, porque a gente vê que eles estavam causando na ilha, né? Depois daquele episódio que a Nibs mata uma pessoa, os guardas da ilha estão morrendo aos poucos porque o Xenomorph tá procurando eles, tá caçando eles, então eles estavam ficando sem guardas. Enquanto eles estavam presos ainda, eles estavam zoando com o pessoal lá dentro da instalação, porque a nossa Wendy é super tecnológica, ela tá com a conexão de Wi-Fi lá e ela pode controlar elevador, ela pode controlar a luz, porta, pode controlar tudo, mas ela não podia controlar aquela cela, né? Gozado isso. Enfim, ela pode até controlar o Atom, que também estava conectado na rede da ilha. E aí, no final, os híbridos falam ali pro pessoal que eles que governam e a temporada acaba dessa maneira. E fica ali aquela cena de tipo, eu sou empoderado, eu sou incrível. Eu amo a mulher empoderada, eu amo a mulher incrível. Meus filmes favoritos são com mulheres fodonas. Sidney Prescott, Laurie Strode, rainhas do terror. E aí eu venho aqui nesse final de temporada e fico com ranço da protagonista. Como pode ter ranço da protagonista? Eu entendo que a Wendy quer tipo jogar um fuck the industry, fuck the corporations, eu odeio o sistema capitalista. Tudo bem, foda-se, sabe? Mas, meu, se ela fosse carismática, eu até comprava tudo isso no final, mas não dá. Eu até tava do lado dos humanos corruptos e idiotas do que dos híbridos que estavam me irritando. E esse final de temporada foi com certeza uma das coisas mais broxantes possíveis, porque foi tão anticlimático. Não teve algo que eu olhasse e falasse, nossa, quero muito assistir uma segunda temporada, nossa, que reviravolta. Quase nem existiu consequência nesse final. Quem morreu a gente não gostava. E também se morresse alguém do elenco principal, a gente também não gostava. Então a gente não gosta de ninguém. Como que a gente vai sentir algo pela série? A gente tá cagando pra tudo que tá acontecendo nela. Então, ó, só queria deixar mais uma vez claro o quanto eu odiei essa série. Só o episódio 5 se salvou, que foi um episódio claustrofóbico, divertido, teve personagens interessantes, teve toda uma dinâmica e uma construção intrigante. O próprio Xenomorph do episódio 5 foi muito bem feito, diferente do Xenomorph que a gente vê lá na ilha. E é isso, galera. Esse vídeo só foi um desabafo. Ai, que crítica rasa, que isso, que aquilo, pipipipopopó. Ai, por que você continua assistindo se você não gostava? Ô, fia, é contrato, né? É contrato. Eu precisava gravar vídeo, eu precisava fazer conteúdo. Eu já tinha começado a assistir essa bomba e eu não ia parar no meio, porque eu ia ter perdido o tempo já assistindo essa bomba. Então, pelo menos eu vou monetizar assistindo a bomba. E foi isso, né? Tô aqui torcendo pra ser cancelado. Oi? Alguém falou alguma coisa? Não fui eu. Não fui eu. Cancela, cancela, cancela. Quer dizer, espero que tenha uma segunda temporada pro pessoal que gostou assistir. Eu passaria longe, mas espero que pra quem gostou, né? Mas me conta aí o que vocês acharam de Alien Earth. Gostaram? Não gostaram? Coloca nos comentários se concorda ou discorda de mim. Tinha mais coisas pra falar sobre a série? Tinha, mas o vídeo ia ficar mais longo. Eu acho que eu só destaquei o que realmente mais me irritou. Tinha coisas pequenas também que me irritaram. Tinha coisas pequenas também que me irritaram uma vez em outra, mas eu acho que o que mais me irritou foi os híbridos. Com certeza foi os híbridos. E toda a infantilidade deles. Me conta tudo aí nos comentários que vocês querem falar. Me conta tudo aí que vocês quiserem falar nos comentários. Beijo e tchau.